ルフィは海賊王になる男だ。Eu imagino que o Oda adora brincar com algumas expectativas dos fãs. E eu também imagino que ele deve acompanhar algumas teorias na internet, no pouco tempo que ele tem, é claro. E eu também não duvido que alguns teóricos provavelmente adivinharam algumas coisas que o Oda já tinha planejado, e aqui a gente pode citar vários, como o próprio Yuderon e o Kanado Ohara, que foram dois teoristas que ficaram muito populares recentemente. Em 2009, o Eiichiro Oda fez a declaração: "O final da história está definido e eu nunca o alterei", mostrando que ele é um cara muito bem planejado e disso ninguém duvida ou questiona. Mas o ponto é, tem coisas que eu acredito que o Oda tem definidas e tem outras coisas que estão pré-definidas. Essas que são pré-definidas que podem eventualmente serem alteradas na história. Mas é claro que essa alteração não mudaria o resultado final que ele tem planejado desde o começo. E eu acredito que isso acontece com qualquer autor, qualquer roteirista. Ele tem uma base e durante o tempo eles vão adicionando e mudando as coisas. Um exemplo muito claro que a gente tem aqui é o próprio Nika. O Nika estava bem definido desde o arco de Skypiea e ele foi mais utilizado nos últimos 300 capítulos da obra. O fato do Nika estar desde sempre é algo já definido, mas a transformação do Luffy ser baseada 100% no Nika talvez seja algo que o Oda decidiu fazer mais recentemente. Talvez seja por isso que tantos fãs estranharam a transformação do Luffy no Nika, porque talvez tenha sido algo muito do nada. E aí entra o que eu falei, as coisas já definidas e as coisas pré-definidas. E para mostrar que realmente isso faz sentido, o próprio Oda mesmo já falou sobre isso, e um exemplo foi a introdução do Shichibukais, que na história fez com que ela ficasse ainda maior. E se a obra tem mais de 1100 capítulos, significa que ao longo do tempo ele foi tendo mais ideias, ele foi se renovando. Inclusive o Oda já postou uma foto de cadernos de roteiro que ele tem, que ele sempre vai escrevendo, sempre vai lendo, sempre vai alterando as coisas, o que é normal. E essa introdução que eu fiz foi para falar sobre o personagem Davy Jones. Quando se fala de Davy Jones, todos os públicos reconhecem. O personagem é uma lenda no mundo real e no mundo ficcional, em animes, filmes e daí por diante. A primeira vez que o Davy Jones foi falado na obra foi lá em 2004, lá no Davy Bag Fight, mais precisamente no capítulo 306. Posteriormente teve um SBS onde o Oda fala mais sobre esse personagem. E com as informações que a gente tem nesse momento da obra lá em 2004 e a informação que a gente tem hoje em dia, parece muito que o Davy Jones entra no que eu falei sobre ele ser um personagem pré-definido. O Oda sabia quem era ele ali naquele momento, mas não sabia exatamente qual seria a sua importância, e hoje em dia a gente tem mais sobre ele. Tanto é que as informações que a gente tem hoje em dia não batem muito com esse SBS. Primeiramente, a fala da Robin. O Chopper pergunta quem é o Davy Jones, e a Robin fala: "É um pirata amaldiçoado que mora no fundo do mar. É uma lenda, ele também pega todos os navios e tesouros que vão parar no fundo do mar." E o Sop faz um comentário complementando isso, fazendo uma comparação com o Davy Bag Fight. Ele fala: "Assim como o vencedor fica com o que quiser do perdedor." E então eles nomearam o jogo de Davy Bag Fight. Já no SBS em si, o Oda fala que é uma lenda do mundo real, onde o Oda fala que o Davy Jones era um pirata mentiroso, ganancioso, que era famoso por colocar todos os pertences valiosos da tripulação no seu próprio baú. Ele era tão malvado, mesmo para um pirata, que um dia o diabo amaldiçoou Davy a viver no fundo do mar para sempre. E assim, essa ideia do Davy Jones estar no fundo do mar é muito interessante, porque a gente já falou várias vezes aqui sobre o tesouro One Piece estar em uma ilha submersa, a lá Impel Down. Mas acontece que, independente da fama que o Davy Jones tinha, se essa história é real ou não, a gente sabe que o governo mundial, no fim das contas, é quem molda a verdade. Até porque os vencedores escolhem qual é a verdade. O Doflamingo falou muito bem sobre isso lá na Guerra de Marineford. Então me parece muito bem que o Oda tinha uma base do que era o Davy Jones, e ele trouxe isso agora, mostrando que o Davy Jones provavelmente ele era o Joy Boy, e que não é o Luffy que é o ancestral do Joy Boy, e sim o Barba Negra. Se nós olharmos para o primeiro visual desenhado do Davy Jones pelo Eiichiro Oda, mostra que ele tem uma certa similaridade com o Barba Negra. É só a gente ver a barba dele mal feita e os dentes separados, que nem o Barba Negra. Mas comparar ele com o Barba Negra eu acho um pouco errado, porque o Barba Negra é um vilão 100%, não tem o que mudar isso, apesar do passado dele ser totalmente algo assombroso com Shenryu Beatus, nada justifica. Já o Shebek é um cara que muita gente tá gostando da personalidade dele, dos feitos dele, e muita gente acha válido que ele sim seja um ancestral do Joy Boy. Não é claro que o Teach não seja. Galera, vamos lembrar, uma coisa é vontade herdada, outra coisa é linhagem sanguínea. Dá pra separar as duas coisas, o Luffy ser a vontade do Joy Boy e o Teach linhagem sanguínea. Até porque o seu pai se chama Davy D. Shebek. E é claro que nessa teoria a gente tá usando como base o Davy Jones ser o Joy Boy, que ele pode muito bem não ser. É apenas uma teoria aqui que a gente tá usando como base. Até porque o próprio Barba
Branca deixa muito bem claro que não é o Teach o homem que está sendo aguardado durante todo esse tempo. E bom, eu fiz uma introdução muito longa pro que eu estava pensando sobre isso, mas esse vídeo em si foi inspirado em um comentário de um de vocês, de um inscrito, e que eu vou ler agora para vocês para desenvolver ainda mais esse tema. O Loop3U comentou isso aqui: minha teoria é que o Teach e Shebeck são da linhagem de Davy Jones, que no caso aqui não seria Joy Boy, e sim alguém semelhante a ele, igual a Luffy e Teach. E claro, ele deve ter alguma peculiaridade especial para Teach ser considerado de uma linhagem especial. Isso deve somar com algum mistério da Yami Yami no Mi. Então, a linhagem de Teach permite que ele coma mais de uma fruta, e a Yami Yami no Mi tem importância contra Imu. E para complementar, o Alisson disse aqui: tenho em mente que o Imu matou o Rox. Não tá muito na cara que o Oda tá tentando nos mostrar que o Rox está petrificado? Barba Negra é seu filho e queria a fruta da boa Hancock para despetrificar alguém. E vimos agora que o Rox ficou encantado com a beleza da Shark. E a fruta da boa Hancock só funciona em quem se encanta com o usuário. O Oda quer nos dizer que o Rox foi petrificado por um usuário da Mero Mero? Alguma coisa tem aí. E eu achei interessante trazer esse questionamento aqui pro vídeo porque mais recentemente, sabendo o nome verdadeiro do Shebeck, mostrou que ele tem uma preocupação com esse nome de não ser revelado, até porque o governo mundial perseguia esse nome, o nome do Dave, da família do Dave, o que deu mais peso pro encontro que o Shebeck teve com o Insama. Então no mínimo, o Shebeck sabe da vontade herdada, ele sabe sobre esse conceito, e ele sabendo desse conceito, o que ele falou pro Insama abre diversas possibilidades sobre o que ele quis dizer naquele momento, porque o Shebeck falou que retornaria algum dia para terminar o que ele começou. E aqui entra essa teoria que você mencionou sobre ele estar petrificado, mas aí a gente entra no que a boa Hancock falou pro Barba Negra, para ver se encaixa nisso. Primeiramente, o Teach fala que estava com muito interesse nos poderes da boa Hancock. Por que especificamente esse poder? Fica a dúvida. E o Barba Negra, como a gente conhece bem, é um personagem estrategista, então quando ele vai atrás de alguma Akuma no Mi ou alguma coisa relacionada a isso, é porque ele tem algum objetivo em mente. E só para deixar claro, quando ele persegue lá o Law, o Trafalgar Law e a tripulação dele, ele fala que não sabe exatamente para que vai usar o Ope no Mi, ele pensa até em vender essa Akuma no Mi. Já aqui com a boa Hancock, ele em nenhum momento fala que quer vender essa fruta, diferente com o que ele fez com o Law, muito pelo contrário, ele fala que estava de olho nessa fruta há um bom tempo. Aí a Hancock vira para ele e fala: se você me matar, seus amiguinhos permanecerão como estão, petrificados para sempre, dando a entender que somente quem petrificou tem o poder de despetrificar, mesmo que outra pessoa coma essa fruta. Então, levando ao pé da letra o que a boa Hancock falou, caso o Shebeck realmente esteja petrificado, o Barba Negra não conseguiria despetrificar ele. Então, o que o Shebeck fala pro Imu naquele momento, eu acredito que se encaixa mais nesse ponto, na vontade herdada mesmo, que alguém herdaria sua vontade e estaria no seu lugar no futuro. Agora, quem vai estar no seu lugar? Monkey D. Luffy, não seu filho Teach. O que torna as coisas muito mais interessantes. O que fortalece ainda mais essa teoria sobre o Davy Jones ser o Joy Boy são os escravos que aparecem lá em Gold Valley enquanto os Gorosei estão lixando os escravos. A gente vê um personagem que parece muito um bucaneiro, lembra um pouco um Kuma, com um chapéu de palha, já remete ao Shanks, ao Roger e ao Luffy usando esse chapéu de palha. E é claro, não só o chapéu de palha, como a mensagem que o chapéu de palha passa. E por incrível que pareça, quem passa melhor essa mensagem do chapéu não é o Luffy, não é o Roger e nem muito menos o Shanks. E sim aquela cena fantástica do Ace com o War Jr., com o Ace preparando o chapéu para dar pro War Jr. para ele se proteger do sol, porque né, como ele é gigante, ele tá mais perto do sol do que uma pessoa de tamanho comum, mostrando ali o simbolismo do chapéu de uma maneira muito bonita. Então não é sobre qual é o chapéu, se é o chapéu do Luffy, não, pode ser qualquer chapéu de palha. Então esse chapéu de palha aqui, esse personagem, esse random aqui que tá usando, é muito interessante pra gente analisar. E falando dos bucaneiros, que é uma raça que tem diretamente ligação com Nika, né, porque a gente viu no flashback do Kuma, um Gorosei cita essa ligação com os bucaneiros, com esses personagens que estão aí sendo linchados. Se for seguir os últimos flashbacks à risca, o Joy Boy pode muito bem ser um bucaneiro e um Dave. Faria muito sentido. Lá no fundo tem uns personagens que não tem uma aparência muito bem definida, mostrando que essa família Dave não tem um padrão de aparência definido. Inclusive essa família pode muito bem ser composta de várias raças, já que é uma família muito antiga. E é claro, não é uma família que se prende a sangue. E quando eu falo sangue, eu tô fazendo referência direta àquela cena do Jinbe com o Luffy, onde acontece uma transfusão de um homem-peixe para um humano. Então quando eu falo que a família Dave não tem uma característica definida, eu tô falando a respeito disso. A própria mãe do Teach tem a aparência da Robin. Na verdade lembra bastante a Nico Olivia, só que com seus cabelos arrepiados ali. Eu gostei bastante dessa aparência da mãe do Teach, bem diferente dele. Eu gosto também como os Gorosei foram representados na visão do Teach criança, o que é sensacional porque até hoje a gente não viu essa raiva do Teach com os Gorosei, com o governo mundial. Nós ainda não vimos essa outra face do Teach. E eu acredito que esse flashback, não só para apresentar o Shebeck e a família Dave, foi muito importante pro personagem do Barba Negra pra gente começar a ver ele com outros olhos. Quando o flashback acabar e o Barba Negra aparecer pela primeira vez, eu acredito que o Oda já vai dar algum indício, ou vai colocar o Teach falando ou fazendo alguma ação a respeito do Shebeck, o seu pai, ou falando dele, ou falando de algo que ele
deixou para ele, algum objetivo em comum, ou quem sabe um objetivo em comum, porém deturpado pelo próprio Barba Negra devido à raiva que ele teve com os Gorosei. E isso é o mais legal, o Shebek mostra uma raiva com o governo mundial por ele ser exatamente aquilo que o Joy Boy é, o homem mais livre. O Shebek tem imbuído dentro de si o espírito de liberdade, assim como personagens como Oden, como Luffy, só que é claro se assemelhando mais a um pirata mais raiz, cometendo algumas atitudes que para muitos são ruins e para outros compreensíveis. E eu já discuti muito sobre isso aqui em um vídeo específico sobre o Shebek ser ou não um vilão, então eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Acontece que existe uma diferença entre pai e filho. O Shebek odeia o governo mundial porque o governo mundial tenta limitar ele de ser quem ele é, uma figura livre. Não existem barreiras para Shebek. O Barba Negra também deve odiar o governo mundial por esse mesmo motivo, mesmo a gente não vendo esse lado do personagem ainda. Porém, a grande diferença é que o Barba Negra passou por um evento traumático, essa é a parte mais importante da história. Então, se o Barba Negra tem algum tipo de objetivo em comum que o seu pai tinha, o Shebek, ele sabe exatamente o que fazer. Eles vão fazer a mesma coisa? A resposta é não, porque são duas interpretações diferentes para a mesma coisa. O Rayleigh falou isso lá pro Luffy e pro Chapéu de Palha. Eu posso contar pra vocês o que é One Piece, mas quando vocês chegarem no tesouro, na aventura de vocês, talvez vocês tenham uma interpretação diferente da que eu e a que Roger tivemos. O Roger chegou em Laugh Tale, ele riu, o bando dele deu risada, e por isso nomeou essa ilha com esse nome. Porém, a reação do Luffy vai ser a mesma da de Roger? Barba Negra, por ser filho de Shebek, ele vai fazer a mesma coisa? Não, porque são duas aventuras completamente diferentes, e é isso que define muito bem o que o Rayleigh falou lá em Sabaody. Então, levando essa teoria em consideração, o Barba Negra ser ancestral direto do Davy Jones, meio que cria uma obrigação do Barba Negra ser esse escolhido, entre aspas. Mas o que tornaria isso muito mais interessante é que ele acaba não sendo essa pessoa, e sim o Luffy, que não tem nada a ver. É claro que para alguns leitores pode ter algumas coincidências que podem ser chatas, como o Luffy comer coincidentemente a Hito Hito no Mi modelo Nika, então logo ele ser o cara que vai conseguir fazer isso não é tão uma surpresa, mas aí a gente já entraria em outro tema aqui dentro. Por fim, para finalizar sobre esse assunto do Davy Jones, eu acho muito interessante que o Oda já tenha desenhado mais ou menos como ele imaginaria a figura do Davy Jones lá atrás no SBS, e eu imagino que não vai fugir muito disso aqui, porque me lembra o Barba Negra, como eu falei mais cedo, e não é muito do Oda desenhar aqueles personagens bonitões como grandes figuras. O grande exemplo é o Shebek. O Shebek é mó feioso aí, e ele é o maior pirata que já existiu nesse mundo. É claro, logo atrás do Roger, né, que é o principal de todos. Mas obviamente, por ele já ter passado algumas informações do Davy Jones lá no Dave Back Fight e no SBS, eu acredito que ele vai aproveitar algumas coisas, e as outras ele pode simplesmente falar que o governo mundial inventou mentira sobre essa pessoa, sobre esse personagem, o que é normal. E futuramente veremos um retcon, digamos assim, um retcon suave dele, levando em consideração algumas coisas que o Oda já falou e algumas coisas que ele vai adicionar, que ele deve ter pensado durante todo esse tempo. E aí, meus amigos, finalmente teremos o flashback do flashback. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo ali de meio de semana antes do capítulo novo lançar, para termos a oportunidade de pôr na mesa aqui alguns assuntos que não deu para comentar na análise de capítulo, porque tinha muita coisa para ser falada. O que vocês acham sobre tudo isso que eu falei? Vocês acham mesmo que o Joy Boy é o Davy Jones? Se tiverem outras ideias, comentem, eu sempre tô lendo todos os comentários, eu e o Leonardo também tá lendo. Essa semana agora vai ter capítulo, então fiquem ligados aí pra nossa análise. E ó, já tô pensando no próximo tema que eu vou trazer aqui pra conversar sobre botar as cartas na mesa, né? Eu quero muito falar com vocês sobre o Sanji e como ele tá me decepcionando bastante. Não o personagem, mas sim quem tá fazendo ele, a Toei, né? Então provavelmente vai ser um vídeo um pouco polêmico, mas eu acho que muita gente vai concordar comigo sobre o que estão fazendo com o Sanji. Muita gente já fez um vídeo sobre isso, mas eu quero dar as minhas opiniões. Bom, é isso. Confere se você deu o like pra ajudar a gente aqui no canal. E fiquem bem e até a próxima. Valeu!